Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, celebramos hoje a solenidade da Assunção da Virgem Maria. É assim que recordamos este grande mistério celebrado na nossa igreja. E com alegria podemos contemplar a imagem da Virgem Maria, nossa mãe, completando todo o percurso de sua vida e se entregando totalmente de corpo e alma nas mãos do Senhor, nesta experiência que fez com que ela pudesse, enfim, concretizar tudo aquilo que viveu. Uma pessoa, uma mulher, uma esposa, uma mãe, uma filha, que viveu inteiramente para cumprir o projeto de amor do Pai para a humanidade. A primeira leitura vai nos falar de uma forma bastante, vamos dizer, dramática, daquela mulher que está prestes a dar à luz e um dragão espera para devorar o seu filho. A mulher dá à luz e diz assim, então, em Apocalipse: deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações. Então esta é a grande missão, este é o grande projeto do qual a Virgem Maria participou, para dar à luz ao Filho de Deus. E assim ela cumpre a sua missão e passa, no final deste pequeno trecho do Apocalipse, a viver no deserto, certamente protegida por Deus, até que o Senhor possa vir e reinar plenamente sobre todos os povos, todas as nações de todos os tempos. De alguma forma, nós vemos verdadeiramente a imagem da igreja, neste tempo no qual nós vivemos. Esperamos a vinda do Senhor como aquela mulher que foi para o deserto e assim espera o reinado total e definitivo do Senhor. Até lá nós temos uma missão para cumprir. Esta missão fica muito claro no Evangelho, quando nós lemos em Lucas, no capítulo 1, o caminho da Virgem Maria, levando o anúncio, a notícia de uma boa nova. E a Virgem Maria nem fala diretamente sobre o assunto, mas a sua voz está carregada da presença do amor de Deus, daquela que disse um sim generoso e que de modo ainda mais generoso se dispõe a servir. Nossa Senhora, então, vai poder entoar o cântico que nós encontramos no Evangelho de São Lucas e, de modo especial, esta passagem: hão de chamar-me de bendita todas as gerações, exatamente porque ela disse um sim a este grande projeto de amor do Pai. Este sim para trazer o Salvador. É Santa Isabel que vai dizer: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E diz Santa Isabel: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Você já pensou, nós que somos templos do Espírito Santo e que buscamos viver na presença do Senhor, sobretudo lendo, amando e praticando a sua palavra, Jesus que é a própria palavra, e quando chegamos na casa de alguém possa dizer: meu Deus, que paz, que maravilha ter você aqui comigo, não sei porquê, mas me sinto tão bem com a tua presença, com a tua visita em minha casa. Então é assim que nós devemos viver como a Virgem Maria, cumprindo também e até o fim, até o último respiro, a missão para a qual o Senhor nos confiou. Sim, queridos irmãos e irmãs, nós não sabemos quando será a volta, a segunda vinda do Senhor e quando Ele então submeterá todas as coisas aos seus pés e então o Senhor entregará tudo isso ao Pai. Até lá nós passamos pela experiência da morte, como também passou pela experiência da morte a Virgem Maria, mas o seu corpo não encontrou corrupção. Ela foi assunta aos céus. Há pessoas que que duvidam deste grande mistério, mas pensa, há mistério mais explicável do que os santos incorruptos? De modo especial, quero trazer aqui a recordação de uma visita, então, ao corpo de Santa Bernadette Soubirous, que eu tive a oportunidade de visitar e ali ver o mistério do amor divino, daquela que viu a Virgem Maria. E quanta beleza naquele corpo incorrupto, mostrando que ela viveu a pureza, de modo especial, uma pureza abençoada pela visão e pela devoção e prática de amor que ela teve em sua vida, a partir das aparições da Virgem Maria, de Nossa Senhora de Lourdes. Queridos irmãos e irmãs, se é mistério divino conservar um corpo humano que experimentou, nasceu com o pecado e foi perdoado, segundo a graça do Senhor pelo batismo, imagine a Virgem Maria que nasceu sem pecado.
e assim este corpo e esta vida que serviu totalmente ao plano da salvação, ele não apenas ficaria incorrupto, como não ficou, mas foi assunto aos céus. Bom, assim nós não temos que temer, ainda que passemos pela experiência da morte, como passou o nosso Senhor, como também passou a Virgem Maria e passaram os santos, nós também podemos passar, se o Senhor não vier, e assim deseja e clama a Igreja, inclusive em toda a Eucaristia: vem, Senhor, nós te esperamos, Senhor. Há tantas situações de dores, nada melhor do que nós podemos rezar aquela que está viva, e junto ao seu Filho intercede por nós, e o seu Filho pega as nossas orações que fazemos na unção e no poder do Espírito Santo, diante do amor e do olhar maternal da Virgem Maria, do nosso coração filial, e leva Jesus então todas essas orações que fazemos no Espírito para o Pai. Não temos dúvida desta poderosa intercessão de Nossa Senhora da Virgem Mãe. Então, clamemos, porque não vivemos em tempos fáceis, tempos muito difíceis, mas foi assim, sempre em todos os momentos da história da Igreja, e isso será até o momento da consumação. Então, concluo exatamente com a segunda leitura em 1 Coríntios, pequeno trecho que nós ouvimos e que vai nos dizer sobre a palavra morte, dos mortos como primícias, dos que morreram, por um homem veio a morte, ainda a ressurreição dos mortos, todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Se passamos pela experiência da morte, podemos passar com confiança, vivendo desde já na fé, porque nós confiamos na ressurreição do Senhor. Isto nos mostra o caminho da Virgem Maria. Também, da mesma forma, o próprio Senhor, que ressuscitou dos mortos e assim eleva a sua mãe aos céus. Assim os santos que testemunham o poder de sua intercessão, porque estão vivos junto de Deus. Ora, se Samuel, se Moisés, se esses grandes homens do Antigo Testamento estão vivos, se o mesmo Senhor disse, eu sou o Deus de Abraão, recordando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e é o Deus do vivo e não dos mortos, e assim cremos que os nossos santos, como Santa Teresinha, São Francisco de Assis, também estão na glória de Deus intercedendo por nós, porque duvidar da intercessão e da presença viva da Virgem Maria, também junto ao seu Filho, mas mais ainda, não apenas lá, mas aqui comigo e com você, nos ajudando a superar cada dia as dificuldades e, de modo especial, que possamos então guardar no coração esta certeza. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, trazemos no coração pela fé a esperança de que tudo passará e a vida eterna e a vida bendita nos aguarda. É assim que diz a Escritura, São Paulo aos Coríntios, todos reviverão. E assim conclui esse pequeno trecho de Coríntios, nos dizendo que então a morte será destruída, o último inimigo, tudo será submetido aos pés do Senhor. Então é o próprio Filho que submeterá tudo àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos e que o Senhor seja tudo para nós. E a exemplo da Virgem Maria, hoje que recordamos a conclusão de sua missão na terra, que também possamos fazer até o fim a vontade de Deus em nossas vidas, cumprindo o seu propósito para o qual Ele nos criou e nos trouxe a vida, e nos aguarda no seu seio, no seu abraço de Pai, nas mansões celestiais, na liturgia celeste. O Senhor esteja convosco, pela intercessão da sempre Virgem Maria, nossa Mãe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. À vossa direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.